Mas, queridos, nosso intuito é esse, levar a palavra de Deus, uma palavra diferente, né? Que se é para ouvir uma palavra comum, vocês têm N canais, e cada rádio sim, rádio não, estação sim, estação não, depois das 8, 9 da noite é evangélica, nas rádios. Ou é futebol, ou é música, ou é evangelho. Então, pregações normais vocês têm. Agora aqui vocês vêm para alguma coisa anormal, que foge da norma. Não anormal errada, mas anormal celestial. Não deste mundo. Amém? Porque a Bíblia é um livro que não é deste mundo. Então, queridos, as pessoas que não estão acostumadas, às vezes falam, mas eu nunca ouvi isso antes. Que nem eu preguei sobre o batismo pelos mortos. O que seria isso? Porque ficou uma dúvida. Porque existe uma doutrina da igreja Mormon que eles batizam no lugar da pessoa que morreu. E eu preguei que isso não é certo. Explicamos na semana passada o que é batizar-se pelos mortos deste mundo. Não tem nada a ver com batizar defunto e muito menos batizar por aquele que não quis se batizar enquanto estava vivo. Ah, mas estava no hospital. Queridos, até um banho d'água a enfermeira dá em nome de Jesus. Eu que estava no hospital batizava até criancinha, que eu era do mundo, né, na época, quando eu estava me formando, porque eu cria que criança não podia morrer sem batismo. Olha que ideia que eu tinha. No mundo eu estava assim, fazia lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, quer dizer, fugir do batismo e falar para outra pessoa se batizar no seu lugar, não é bíblico. Aí teve gente que falou assim, e insistiram, mas o ladrão não se batizou e foi para o céu. Quem falou que o ladrão não se batizou? A Bíblia não fala que ele se batizou e nem que ele não se batizou. Se eu falar que o ladrão foi salvo sem batismo, então ninguém que aceitou Jesus precisa ser batizado. O ladrão foi para o céu, para que se batizar? É que como a turma não entende, mas vocês têm aí, é só levantar o vídeo lá. Qual que é o nosso vídeo sobre o batismo do ladrão? Tem o batismo do ladrão? Não. Procure o batismo do ladrão. É grátis, não é que nem outros crentes que cobram para pregar o evangelho. Tem crentes que cobram R$50 por mês para você aprender a palavra. Fazem isso para ensinar alguma coisa nova. Mas o que eu recebi de graça nós damos aqui. É o nosso lema, em nome de Jesus. Passar uma palavra que edificou nossa vida. Perpetuá-la ad eterno, até o fim dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre o fermento. Fermento. Flashman. Royal. Royal antigo, hein? Então, irmãos, o fermento. O fermento. Fermento, não. Por que o pão precisa de fermento? O que é o fermento? Vocês sabem o que é fermento? É para levedar, para fermentar. O que é fermentar? É propiciar uma situação química que entumece a massa. Interessante, né? O fermento é um germe, é uma levedura. É o quê? É um fungo da classe dos fungos, ou leveduras, que come a glicose. E essa reação química produz CO2 e estufa a massa, mais ou menos. Aí você vai ter um tipo ou outro de massa. Interessante, né? Sem fermento a massa não cresce. O fermento azeda, o fermento contamina, o fermento, pouquinho só na massa, todinha ela fica levedada, fica fermentada e com isso ela cresce. Então o fermento é isso, né? O fermento ele contamina. A Bíblia fala de fermento e não é de hoje, né? No Velho Testamento o fermento ele era repugnado pelos judeus, porque significava contaminação. E o Deus, naquela época, dos judeus, Jeová, fazia o quê? Na época, pela lei, proibia o uso de fermento nos pães, para certas situações principalmente. Está no livro de Êxodo, capítulo 12. Abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bênção te esteja conosco. Eu li essa semana um artigo que me mandaram, que o café prolonga a vida. Então, é pelo Espírito que eu tomo café. Obrigado. Sabiam disso? Café prolonga a vida, olha que interessante. Todos novos, ingleses agora. Eu já sei disso há tanto tempo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Chegando, gente, que bênção, viu? Nossa, abri em cima.
O Espírito Santo está dirigindo isso aqui. Vamos lá, então. Êxodo 12. Olha aqui, ó. Olha essa orientação que foi dada por Deus para Israel. Êxodo 12, 8. Naquela noite, na noite em que o anjo da morte ia passar por todas as casas do Egito, e o povo de Israel estava lá com um sinal na porta de que eles eram marcados como povo de Deus. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães o quê? Asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento. É pura farinha com água, sem fermento. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozida em água, senão assada ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fressura. E assim ele começa a descrever. Aí no verso 15, 7 dias comereis pães, de novo, insistem, asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha que sério, hein? Se houvesse contaminação no pão, a turma era cortada. Sério, hein? E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isso somente apontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 dias do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. O fermento era contaminação. O fermento contamina a massa. Aí eu comecei a aplicar isso para a vida espiritual, porque tudo neste mundo tem uma correspondência espiritual. Nós somos uma massa. A massa humana é uma massa. Aí fora nós temos uma massa de pessoas que não são de Jesus. Dentro da igreja nós temos uma massa que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Jesus. O corpo de Deus, o corpo de Jesus. A massa humana está fermentada com malícia, sensualidade, mentira, né? Você vê um grupo de crianças, eu estou aqui com uma das maiores líderes infantis que já houve, a Tister, liderou muitos e muitos anos o trabalho das igrejas batista, presbiterianas, na parte infantil. Isso até hoje, a influência dela, que é o programa da Tister e da Beth, do trabalho infantil, de crianças, permanece. E elas sabem que a criança é um coraçãozinho esponjoso, puro, inocente. Então você tem um grupo de crianças numa escola, perfeitas, todos vivem bem, de repente põe uma criança lá que fala palavrão, que não para quieta, que atormenta, desobediente, maliciosa. A convivência começa a fazer o quê? Fermentar a massa, contamina. É mais fácil contaminar para o mal do que para o bem. É difícil uma criança que estude bem passar isso para as outras, mas uma criança, vamos dizer assim, com problemas, relaxada, maliciosa, prostituída, porque essas crianças estão prostituídas, não aqui porque são todos de Jesus, mas aí fora, terrível. Nas escolas é palavrão, é prostituição total. Os professores falam palavrão na sala de aula. Na minha época, Deus me livre de falar um palavrão, muito menos um professor. Hoje os professores dão exemplo maligno. Está tudo o quê? Contaminado, fermentado. É o fermento. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 5. Mas ainda não é meu assunto. Isso é apenas uma introdução, é um couvert. Certo, Alessandro? Você emagreceu, né? Está tomando remédio, para emagrecer? Glória a Deus. 1 Coríntios, aí, ó, que santidade. 1 Coríntios, capítulo 5. Abra lá. Diga glória a Jesus. Estou tão feliz com o pastor Marcos de Esther aqui hoje, a Beth, viu? Um sumido do mapa. Que bom que voltaram. É longe, né? Mora em São Roque. Vim aqui só por amor a Jesus. Guarulhos e São Roque aqui. E vocês, são visitantes aqui? Não, né? A Ana, não, mas vocês são visitantes, não são? Eles também vieram já, né? Quem é a primeira vez? Ah, ele sabia que tinha a primeira vez. Como é seu nome? Giovanni. Seja bem-vindo, Giovanni. Você é de Jesus, Giovanni?
Você confessa Jesus como Senhor? Já foi batizado? Glória a Deus! Então é salvo, esse menino está salvo. Amém? Se tiver sem fermento. 1 Coríntios 5, 6. Olha o que diz a Bíblia. Não é boa a vossa jactância ou arrogância, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha que incrível a Bíblia. Temos que ser uma nova massa. Olha aqui, ó. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Olha aí. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha que fantástico. Então existem vários tipos de fermento. Tem o fermento ruim e tem o fermento bom. Jesus, através do seu reino, quer estabelecer um fermento bom. Está lá em Mateus, capítulo 13. Abra lá. Fala, nosso querido Ricardo. Esse daí poderia ser uma introdução ao batismo? O batismo tira você os fermentos. Deveria tirar. Isso nós vamos falar agora. Tem gente que gosta de um fermento. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 13. Olha lá. O reino, verso 33. Propôs então Jesus outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Só que esse fermento aqui, essa mulher é que pôs. Que mulher é essa? Quem é essa mulher, Daniela? Quem é mulher na Bíblia, geralmente? Igreja. E quem são essas 3 medidas de farinha? Cão, Sem e Jafé. Os negros, os brancos e os japoneses, os mongóis, os descendentes de Jafé. Você é descendente de Jafé. Sabia disso? Então são 3 tipos. Cada um veio de um filho de Noé. Cada um veio. E aí o que aconteceu? As 3 raças são fermentadas pelo novo fermento. Não o velho, o novo. Que a mulher dissemina. Que é esta palavra que vocês estão ouvindo agora. Aqui. Cadê a pastora Sara? É ou não é, pastora? A palavra de Deus. Que nos anima, que nos exorta, que nos edifica, que nos consola, que nos restaura, que nos dá crescimento espiritual, que nos forma uma nova criatura. Tem que fazer isso. Mas é possível isso? É possível. A Bíblia visa a mudança de caráter e de pensamento. Por isso que a palavra de Deus, Hebreus 4, 12. Abra lá, Armando. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz a palavra assim, queridos. Olha aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma, sentimento. Espírito, razão. Alma, sensações, inclinações. Tristeza, amor, alegria, ódio, ambição, humildade, simplicidade, arrogância, movimentos da alma. Alma. Espírito, razão, conhecimento, orientação, consciência, virtude, fé. A fé não é um atributo da alma, é um movimento da cabeça. Tem gente que fala assim: ai, minha fé está fraca hoje, não estou sentindo arrepio. Liga o ar-condicionado no 0 para você ver que você não vai. Né? Senta no formigueiro para você ver o arrepio. Tem gente que pensa que o reino de Deus são sensações. Fé não depende da sua inclinação emocional. Tem dia que você levanta mal. Tem dia que você levanta atribulado, deprimido ou deprimida, ansioso ou ansiosa. Isso não tem nada a ver com fé. Que você estabeleceu com Deus um dia antes, 2 dias antes, 10 dias atrás, 1 ano atrás, 20 anos atrás. Ele permanece na tua palavra racional. Porque Deus é racional. O culto, ele é racional, não é emocional. Ah, mas eu fui ofendido na igreja, eu vou sair da igreja. Você está errado. Se saiu da igreja porque está ofendido, é uma questão emocional. Vai tratar a sua parte emocional. Ah, mas o pastor não gosta de mim. Emocional.
Se o pastor também não está tratando bem, ele também deve precisar de tratamento emocional. Mas isso não tem nada a ver com fé, que a fé está aqui, ó. A fé é crer no invisível. A fé é crer sem evidência. A fé é eu esperar sem nenhuma evidência. Amém? Alma e espírito são trabalhados pela palavra. Então a palavra que eu estou pregando, ela vai de encontro ao coração de vocês. E lá ela começa a focar cada área do coração. O coração é o pensamento, é a sede também das intenções, é a sede das inclinações emocionais ou até psíquicas. Porque a Bíblia fala que subiu ao coração do homem. O coração do homem está na cabeça, não está aqui. É que as situações psicossomáticas deflagram para o coração uma liberação ou de adrenalina ou de acetilcolina. Um é parasimpático, um diminui a frequência cardíaca, outro aumenta. Então quando aumenta, bate o coração a mais, você fala, estou agitado, mas o problema começou aqui. Você passa um medo, o problema está aqui. A reflexo é aqui, entendeu? Então é isso aí. E é mais penetrante até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nem a psicologia consegue fazer o que a palavra de Deus faz. Então a palavra de Deus cura mais do que psiquiatria, psicologia, parapsicologia, cartomante, espiritismo e tudo mais. Eu ponho todo mundo que tem muita gente me assistindo. Né? Espíritas, eu gosto dos espíritas que vão no consultório, eu dou passe nos espíritas. Esse dia foi uma senhora lá, é verdade que o senhor dá passe? Eu vou negar. Obrigado, irmão, que santidade. Eu vou negar, mas qual é o espírito? Eu falei, Jesus. Ele, eu falei, é o próprio, é o chefe dos espíritos. Pronto, resolvi, ficou minha amiga. Eu tenho uma líder, irmã de santo, que vem de longe, não vou falar a cidade que ela pode ser que esteja me assistindo. Vem receber oração no meu consultório. E logo está se convertendo. Depois ela vai trocar, só, vai ser fácil. Mas os princípios ela já está aprendendo. Por quê? Porque Bíblia não é passe de mágica. Bíblia é doutrina, e doutrina é vida. É vida, não é palavra, é vida. Mas vamos ao fermento. Porque Jesus falou várias vezes dos fermentos. Está lá em Mateus, capítulo 16. Abra lá. Eu fui uma criança criada por um pai austero, então não podia falar um palavrão, uma palavra bobo já era palavrão na minha época, né? Era assim, coisa terrível. Aí fui para o Objetivo estudar colegial, na década de 70. Nem sabia o que era coisa errada, aprendi que não prestava. Mas ainda não fumava. Aí entrei na Santa Casa, fui fazer medicina. Entrei sem fumar. Saí fumando. Médico. Aprendi aonde? Na faculdade de medicina. A fumar. Aí, graças a Deus, não me droguei. Mas hoje existe um trabalho mostrando que de cada 10 estudantes que entram numa faculdade, com 17, 18 anos, a média, 19, um de cada 10% conhece droga. Quando saem da faculdade, 70%, 80% já conheceram ou experimentaram droga. Isto é fermento. Nos meios de comunicação. Hoje, então, não se fala. Estou falando de 40 anos atrás. Hoje é terrível. Hoje não pode cantar o hino nacional, mas pode fazer tudo que não presta. Porque o fermento da maldade é o que reina de Satanás. Este mundo jaz no maligno. Então você que me assiste, abra o teu olho. Cuidado com o fermento. Abra lá em Mateus, capítulo 16. Vocês estão muito quietos, eu estou com medo. O que está acontecendo? Diga glória a Jesus. Pirata, você está meio triste, pirata. Alguma naufragou, foi isso? Pirata é terrível. Vamos lá. Mas comigo sabe como é que é, né? Eu sou um ex-pirata. Marcos, você andou fazendo jejum, Marcos? Você está magro? Glória a Deus. Grande pastor Marcos. Sabe quem é o pastor Marcos? Simplesmente o homem que me batizou. Sabia disso? Pastor Marcos me batizou. Eu o conheci em 1978.
Era o chamado loirão, na época, cabelo por aqui. Andava com uma jardineirinha e de tamanco. Eu olhei e falei, crente, esse é bom. Porque era uma coisa diferente na época. Né, Marcos? Ele e o irmão dele. Falei, meu Deus, que fenótipo. Era médico, né? Que diferente. Aí sempre eu persegui, falei, cadê o... Falava com o Betão, cadê o loirão? O Otávio, cadê o loirão? Aí um dia me encontrei de novo com o loirão, me batizou. Até hoje somos uma só família. Glória a Deus. Mateus 16, verso 6. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Cuidado, Jesus falava, com o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus falou isso, aí os apóstolos falaram o quê? Verso 7. Eles arrazoavam entre si dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Então os apóstolos achavam que o fermento era o problema do pão. Mas não, Jesus falava assim, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E Jesus, percebendo que eles entenderam assim, olha só, Ana, Jesus percebendo falou assim, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então Jesus falava, mas o problema de Jesus era explicar a parte espiritual. Por isso que você tem que entender que a Bíblia não é literal. Quando eu falo que tem que haver uma interpretação espiritual, é verdade, porque não é literal. E Jesus falou, até quando vocês vão entender isso? Eu já vi gente explicando Apocalipse literal, esqueçam isso. Não existe nada, Jesus falava, sem parábolas, Mateus 13:34, não precisa ler, só para vocês saberem. Verso 12, então os apóstolos e discípulos compreenderam que Jesus não dissera que se guardassem do fermento do pão, o pão literal, o pão material, mas da doutrina dos fariseus. Fermento é doutrina. Doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina, gente? Não cortar cabelo? Eu não tenho esse problema. Mas tem igrejas que até hoje não pode cortar cabelo, não pode usar saia, não pode usar isso, não pode ir de bermuda, não sei o quê. Tem gente que ainda vive nesse momento histórico, né? Mas tem. Mas isso não é doutrina. Doutrina é viver com autoridade. Viver o que se prega. Isso é doutrina. Essa é a primeira doutrina de Cristo. Agora, existia a doutrina dos fariseus. Qual era a doutrina dos fariseus? Quem sabe me dizer? Serginho, você que conhece tudo da Bíblia. Sérgio, você conhece tudo, Sérgio. Não, Lucas 12:1, abra lá. Tem que se explicar na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, doutor Lucas, médico. 12:1. Olha essa, Maurício, você que gosta de teologia e não perde um coach e não perde um estudo e tal. Esse é um menino, homem de Deus. Maurício, Carla e a sua filhinha maravilhosa. Ó, Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Olha só, imagina quanta gente tinha, hein? Começou Jesus a dizer aos seus discípulos, olha só, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? Hipocrisia. Olha só, a Bíblia responde o que é o fermento dos fariseus. Hipocrisia. Pastor, o que é hipocrisia? Falsidade. Hipócrita é o que vive o que não prega. Ou não vive o que prega. Percebeu? Os hipócritas eram assim. Os fariseus eram assim. Os fariseus estavam longe da espiritualidade de Deus, mas pregavam a lei do Velho Testamento. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sábado ninguém pode curar. Não pode fazer nada no sábado. Porque é a lei do sábado. Até hoje os adventistas seguem o sábado. Eu tinha um rapaz lá que trabalhava no sítio, lembra? O Gerson. Ele ficava assim, ó, doutor,
fala logo comigo. São 4, vai dar 4h30, o sol vai se pôr. Na hora que o sol se põe, morreu o assunto. Acabou meu dia. Entrou o sábado de Jeová. O sábado do descanso, da lei, como está em Gálatas capítulo 5. Não se faz mais nada. Minha avó era adventista. Eu tinha que esquentar comida de sexta para poder comer no sábado. Era uma luta. Os fariseus, isso é fariseu. Uma vez eu fui ver esse homem no hospital, em 1988. Ele esteve no Piauí e voltou com uma perna assim, com uma erisipela gravíssima, bolhosa, lembra disso? Grave, ficou 1 semana, 2 semanas no hospital adventista. Eu fui lá visitá-lo, pastor Marcos. Na época eu nem era pastor. Cheguei lá, olhei e falei, puxa, Marcos, está feia a coisa. Mas estava sendo feita diariamente a curativa, a limpeza, debridamento e tal. Falei, tá bom. No sábado eu venho te ver. Fui na quinta, no sexta, sábado eu fui ver o Marcos. Cheguei no sábado lá, não tinha sido feito curativo. Não tinha visitado o Marcos. Já era quase meio-dia. Falei, o que aconteceu? Cadê a visita médica? Cadê a enfermeira? Tá cheirando mal, curativo. Aí eu fui lá louco, sabe como é que é médico, né? Fui lá no balcãozinho da enfermagem, a enfermeira estava assim lá. Fumando. Assistindo um showzinho lá, da Xuxa, sei lá o que. Eu cheguei e falei, minha senhora, a senhora é enfermeira? Sou, doutor, qual o problema? Eu falei, não, porque eu passei do leito tal, pastor Marcos, precisa fazer o curativo, precisa visitá-lo, precisa dar o remédio. Doutor, hoje é sábado e nós somos no hospital adventista. Falei, coitado do Marcos, falei, só Jesus na causa. Mas o cigarrinho pode, a televisãozinha pode, por quê? Fermento dos fariseus e dos saduceus. Hoje o meio gospel, eu fiquei sabendo hoje de um irmão, não vou nem falar o nome, porque talvez ele esteja me assistindo. Fala assim, pastor, o senhor não sabe nada do que é o meio gospel. O show business gospel, show business, esse é o que se fala no meio. Então, os cantores evangélicos. Mas qual é o problema? Não, é terrível, não muda muito com o mundo. No mundo acontece isso, acontece aquilo, pois isso também tem dentro da igreja. Sensualidade, prostituição, competição, um passa a perna no outro. Doutrina dos fariseus e saduceus. Ainda bem que a pastora Sara saiu desse povo maligno. Nunca foi. Não, porque ela tem 10 CDs. Aliás, vocês querem ser abençoados? Comprem os CDs da pastora Sara. Como ela canta bem. Mas ela não se contaminou com o fermento dos saduceus e fariseus. Que hoje é assim, é o show, o que vale é o show gospel. Então a pessoa cobra tanto quanto o Roberto Carlos vai cantar. É assim que funciona. E não pode falar. Não pode falar, porque vai contra, né? O ator. O hipócrita, ele é um ator. É um show. Eu tive uma paciente aqui que se suicidou ano passado, não sei se vocês lembram. Esposa de um grande empresário, de uma das maiores faculdades do país. Morava aqui, rica. E postava no Instagram, maior coisa satânica. Desculpa, eu sei que vocês gostam, mas não tem coisa mais maligna do que Instagram. Por quê? Porque é um show de hipocrisia. Essa mulher postava lá, ela no avião. Ela em Angra, ela com roupa nova. O ano passado se deu um tiro na cabeça. Quem é o família? Lembra disso? Paciente da gente, amiga. Preguei para ela, mas não é fácil. Nem todos serão salvos. Chegaram para Jesus e falaram assim, muitos serão salvos, Jesus? Ele falou assim, considerar uma coisa, né? Estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que acham. Muitos serão chamados, poucos escolhidos, infelizmente. A turma quase não ouve o evangelho. Ouvir é obedecer. Ouvir não é ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Mas obedecer, dar ouvidos, difícil. Mas pastor, é muito difícil. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Foge. Tem que fugir. Porque não é fácil. Não é fácil. Agora tem outro fermento. Tem outro fermento. Que eu vou falar para vocês agora. Marcos 5. Se não me engano é 5. Abra lá. Ou melhor, é 8. É 8:15.
Marcos 8,15, olha aqui, ó. E Jesus de novo falando para a turma. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, que você já sabe qual que é, e do fermento de Herodes. Então outro fermento aqui. Fermento de Herodes. Lembra desse fermento? Não. Sabe quem foi Herodes? Não. Lembra do Herodes? Eu estou falando do tetrarca, que era o concomitante à época de João Batista e de Jesus. Herodes, tetrarca. Esse Herodes, ele era terrível. Ele era interessante. Ele gostava de João Batista. Ele até acatava que João Batista, ele temia João Batista, ele sabia que João Batista era profeta. Ele sabia que João Batista era a voz que clamava no deserto. Ele sabia que João Batista, que pregava a vinda de Jesus e estabelecia o famoso batismo do arrependimento, o batismo de João, que justificava Deus. Já expliquei o que é isso. Porque o povo de Israel esqueceu de Deus. Durante 400 anos houve um silêncio espiritual total, desde Malaquias até Jesus. Foram 400 anos chamado período interbíblico. Não houve profecia, não houve palavra, não houve nada. Houve domínio greco-romano só. Persa, grego-romano. E aí depois aparece Jesus, aparece João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele que vem depois de mim é bem superior a mim, do qual não sou digno de atar as alparcas. Né? Eu mereço ser batizado por ele, não ele por mim. Mas Jesus foi batizado por João Batista. O primo, era primo dele, filho de Isabel. Pois esse João Batista era o profeta. Era o espírito que falava com todos, inclusive com o rei, com Herodes, o rei Herodes. Então Herodes temia João Batista, mas ao mesmo tempo não cria, porque você não tinha sido batizado. Ele cria, tinha medo, mas ao mesmo tempo não cria. Mas ele sabia que João Batista era de Deus. Isso está onde, pastor? Abra lá em Mateus, capítulo 14. Aí o que aconteceu? Havia uma coisa interessante. O Herodes era casado com Herodias. Quem era Herodias? Mulher do irmão de Herodes, que chamava Filipe. Então, Herodias era cunhada de Herodes, mas Herodes, sem vergonha, fez o quê? Pegou a mulher do irmão. Então, olha só, vamos ler aqui. Capítulo 14 de Mateus, verso 1. Pastora Sara está acompanhando, Sara? Eu digo Sara porque ela é profeta do Senhor. Essa mulher era profeta do Custódio Rangel no Rio de Janeiro. Acompanhou o Silas Malafaia, acompanhou grandes personagens da vida cristã. Então, uma mulher que tem intimidade com Deus, está entre nós aqui me ouvindo. A pastora Esther, entre nós, está me ouvindo. Pastor Marcos, tantos outros pastores estão aqui, líderes. Então, vocês têm que entender o que eu estou falando. Mateus 14 diz o seguinte: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Aí vem a explicação. Por quê? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dissera para ele: não me tinha lícito possuí-lo. Então, João Batista falava para Herodes: não fica pegando quem? A mulher do teu irmão. Não tinha lícito fazer isso. Está errado. Não pode. E querendo matá-lo, porque Herodes queria ficar livre do João Batista para poder ficar com a mulher. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, o aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante dele. Como é o nome da filha de Herodias? Famosa Salomé. Tem até um filme chamado Salomé, mas esse filme é antigo, né? Da década de 60, 70. Eu já assisti, eu tinha uns 20 anos na época, em 80. Já era antigo esse filme. Nunca mais apareceu na televisão. Está na hora de regravar. Salomé, esse filme.
que era filha de Herodias. Então, Herodes fez uma festa de aniversário e estavam os tambores lá, tum, durum, durum, dum, durum, durum. Aí veio a mocinha toda de odalisca, barriga de fora, tanquinho, rachadinho, né? Todos, empinadinha, tudo, né? Bonitinha. Aí Herodes, ai, que linda, a filha da minha amante. É melhor que a minha amante. Salomé é o nome da moça. Filha de Herodias, que era a cunhada dele, com a qual ele estava em concubinato. Aí ele ficou tão apaixonado pela moça, então olha só, que a filha de Herodias, diante dele, dançou e agradou a Herodes. Pelo que então Herodes prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Olha que loucura do rei. Falou assim, ó, tudo que você pedir, eu te dou. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela pediu quem? De presente, a cabeça do profeta, do homem de Deus, a voz que clama no deserto, João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse a cabeça e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. História fantástica, é real, que aconteceu. O destino de João Batista nas mãos de uma moça, filha de Herodias. Então agora, isso aqui é espiritual, porque Herodes, Jesus fala, cuidado com o fermento de Herodes. Por que fermento de Herodes? O que é o fermento de Herodes? Quem é Herodes? Herodes é uma figura de um homem sensual. Um homem com inclinação prostituída. Que coisa que existe hoje. Fora, no mundo é a regra. E às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. Homem sensual. Herodias é casada, está concubina com Herodes. Ela é figura de quem? Da carne. Porque Herodes tomou a carne. E quem estava mandando em Herodes, quem era? A própria carne. Agora, a carne tem uma filha, Salomé, de sensualidade. A filha da carne que é a sensualidade. Então, a sensualidade, ela se oriunda da carne. E ela dança na frente do homem sensual. Para quê? Para poder encantá-lo, enganá-lo e pedir a cabeça do Espírito Santo. Porque João Batista aqui é figura do Espírito Santo. O Espírito Santo chega para o cristão e fala, não faz isso, não faz aquilo. Aí ele, por um momento, ele fala, não, tudo bem, eu seguro. Não vou te matar, Espírito. Você está em mim ainda, Espírito. Você fala comigo, Espírito. Você me dirige, Espírito Santo. Você é a verdade, Espírito Santo. Você clama, Espírito Santo. É o homem de Deus na vida do homem, da pessoa, do homem normal. O homem de Deus. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus no homem normal, no homem de Deus. Mas aí o que acontece? A carne é muito forte. A carne está forte, está presente na vida deste homem sensual. E ela tem uma filha que se apresenta a ele. É a sensualidade, é a aparência. Eu já falei outro dia pregando sobre os olhos, que os cegos têm vantagem para ir para o céu. Porque para eles, a concupiscência dos olhos não existe. Né? Existem outros tipos de concupiscência, mas não dos olhos em si, literais. Né? O cego que casa com a feia, bonita, lhe parece, está tudo ótimo. Ele não vai no shopping para comprar a sandália verde, porque não tem a verde, só tem azul. Para ele tudo é igual. Mas aqui não. Aqui a sensualidade da Salomé mexeu com a cabeça do homem e ele não conseguiu vencer. Aí a Salomé falou, corta o Espírito Santo, corta a cabeça de João Batista para que você possa fazer a minha vontade. E ele cortou. Então o homem que está cheio do fermento de Herodes, ele sepulta o espírito em prol da carne, para entregar para a carne a sensualidade, entrega para a carne o seu domínio, que era domínio dele, espiritualmente falando. Vocês estão entendendo o que eu falei?
É muito forte isso. Quantos hoje já receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito, falavam em línguas, vivem em santidade, mas por causa de uma situação sensual, se desviaram do caminho do Senhor. Dentro das igrejas, pessoas que vivem em santidade, mas não, é modernismo, não é bem assim, o Senhor é muito tradicional, tá bom, cai na sensualidade. As moças hoje fogem do recato, porque recato é igual ao tradicionalismo. Deus não mudou. O que está acontecendo é um escorregar constante da turma caindo no fermento de Herodes. E com isso, propiciando o que é mal. E Paulo condena isso. 1 Coríntios, capítulo 5. Pastor, é difícil ouvir sua palavra. Vai ligar no Jornal Nacional. Liga lá, não tem problema. Lucas, 1 Coríntios, capítulo 5. Meu pai falava, isso ele falava, ele não era de Jesus, mas ele falava, verdade dói. 1 Coríntios 5, olha o que diz a Bíblia. Olha só essa, Fábio. Já por carta vos tenho escrito, verso 9, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, não é permitida associação com os que se prostituem. Mas agora, que tipo? Vamos ver. Não, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, porque aí fora todo mundo é ou ladrão, ou é idólatra, ou é avarento, ou é tudo, prostituído. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer que você se largue. Você não precisa largar o teu amigo da empresa, o teu parente que não é crente, você não precisa deixar o teu vizinho que é prostituído, que gosta de farra, não deve abandoná-lo. A Bíblia fala aqui, não digo com os homens deste mundo, dos devassos desse mundo, porque senão seria necessário sair do mundo. Mas agora, diz Paulo, verso 11, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda, com mais. Olha aí, dona Zeni, o senhor estava falando para mim. A senhora nem sabia que eu ia pregar isso. Fantástico. A pessoa é de Jesus, eu sou de Jesus, mas vive uma vida maligna. Paulo fala, cuidado, o fermento dela vai passar para você. E diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és, ou quem tu és. Está na Bíblia. Sério isso não, irmãos? Olha aí, por isso que ele fala, verso 6 de novo, não é boa a vossa jactância, ou a sua arrogância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos do quê? Da malícia. Alimpai-vos dos maus pensamentos. Alimpai-vos das más inclinações. Né? Soube que é prostituição no meio evangélico. Tem que sair fora. Ah, mas pastor, eu não aguento. Morde a língua. Até sangrar. Muda de vida. Porque é melhor ficar sem um membro do que teu corpo ir para o inferno. Mas pastor, Jesus não perdoa tudo? Perdoa para você. Ele falava assim, vai não peques mais. Mude a doutrina. Passe a viver a minha vida. Mateus 7, 29. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Mateus 7, 29. Ah, mas pastor, essa palavra aí não dá dízimo, eu não estou aqui para pedir dinheiro para você. Estou aqui para que a tua vida seja transformada e vá parar no céu. E saia da hipocrisia dos crentes modernos. Não dessa igreja, que aqui só tem santo, mas aí fora. Agora, se tivesse aqui uma cantora gospel, isso aqui estava lotado. Está lotado isso aqui. Mas como é o pastor Lenilton, não é nada, não. Mas um dia o Senhor vai julgar a palavra. Jesus falou assim, eu não vou julgar ninguém. A palavra que vos tenho pregado, essa vos há de julgar no dia do juízo. A palavra.
Mateus 7 diz assim, verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O que é doutrina? Modo de viver, modo de pregar, autoridade no pregar. Por quê? Verso 29, porquanto Jesus os ensinava com autoridade e não como os escribas, que são os saduceus, fariseus, os hipócritas. Interessante, né, irmãos? Interessante. Autoridade. A autoridade te dá força contra o mal, contra os demônios. Abra em Marcos, capítulo 1. Olha só. Glória a Deus. Olha só. Verso 27. E todos se admiraram de Jesus. Marcos 1, 27. A ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade Jesus ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O que é isso? O demônio responde ao comando daquele que tem autoridade. Porque o diabo olha a sua vida, o seu passado, o seu presente e a voz que sai da tua boca. Me lembro quando o pastor Olavo, esposo da Tister, o homem com o qual convivi 30 anos e que gerou minha vida espiritual, ele foi uma vez pregar no Vale do Paraíba, numa igreja tradicional, igreja grande, ele contou isso para nós, Tister que estava junto. Aí o pastor Olavo estava sentado no púlpito com todo mundo lá, o pastor da igreja começou a orar, um demônio se manifestou no meio do povo. Uma senhora forte, e voava a cadeira para lá. Aí os diáconos iam lá e nada. E o demônio resistindo. Tá. E a turma lá e nada. Aí o pastor da igreja desceu, falou: demônio, sai! Aí o demônio olhou para ele e falou: cala a boca, e chutou a perna dele. Puf, lembra disso? O pastor saiu assim mancando, o pastor lá falou: que é isso? O que está acontecendo na igreja? Aí o pastor Lavo desceu, não foi isso? E falou assim: demônio! O demônio olhou e falou: olha quem fala contigo. Na hora que ele olhou, o pastor: sai! Saiu. Que é isso? Autoridade espiritual. Está escrito aqui. Mas tem que ter uma vida ali, ó, porque o diabo está onde você está, lá em casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, no trânsito. Ai, no trânsito. Como eu preciso vender os Detrans. Sabe o que é Detrans? Demônios do trânsito. Como eu preciso vencer. Eu tenho esse problema, hoje eu tive que ir para Barueri, fiquei nervoso, um caminhão quase, falei: Jesus, te repreendo, Satanás. Não é fácil, mas tem que vencer. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Doutrina é isso. Olha Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, verso 2. Abra lá. Já estou acabando. Deuteronômio 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Todo dia tem que pingar. Olha aí, ó. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Doutrina. A doutrina é um chuveiro, é uma chuva que vai caindo numa terra seca e vai produzindo vida. E isso é o que vocês estão ouvindo aqui, palavra de Deus. Essa palavra tem que entrar e prevalecer na vida de vocês. Porque a grande parte das igrejas hoje fizeram uma vertente assim. Temos que ser felizes. Temos que ser emocionalmente felizes. Na família feliz. No trabalho feliz. Com o dinheiro temos que viver felizes. Né? Temos que viver essa vida equilibrada. Então você tem que se tornar um homem perfeito no equilíbrio. Né? Dominando o seu eu, o seu ego, o seu ser. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Não é fácil. Fala de santidade. Mostra a mocinha lá, que ela é uma serva de Deus. Fala. Qual seria então o conselho para que a gente agisse com sabedoria com as pessoas que a gente conhece no nosso dia e que talvez esteja praticando essa doutrina de Herodes? Como que a gente, porque se a gente fala, a gente julga. Como assim? Isso. Com que palavras? Você só dá a Bíblia para ela. Lê 1 Coríntios capítulo 6, abra lá. Lê 1 Jeremias 4,14. Abra lá.
Pastor Lenito está preparado para isso. Estou preparado. Estou preparado. 1000 pessoas assistem o que eu estou falando, descendo o pau em mim. Metade dos pastores desce o pau em mim e fala, esse cara está contra todo o fluxo evangélico moderno, que não prevê mais palavra de santidade total. Prevê a adaptação. Só que a palavra não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abra em Jeremias 4:14, irmãzinha. Olha o que diz a Bíblia. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Malícia, mau pensamento, minissaias, tangas, nudez, prostituição total. Tem que sair. Olha aqui, ó. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Até quando? Deus está esperando. Então você só lê para a pessoa. Lê Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, é o que você falou. A circuncisão do homem de Deus hoje, depois de Jesus, não é mais circuncisão na carne, como era no Velho Testamento, nos israelitas. Hoje é o batismo. Está lá em Colossenses capítulo 2. Batismo é a circuncisão. Então no batismo tem que haver limpeza, lavagem. Olha aqui, ó. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa do quê? De novo, malícia das vossas obras. Como é seu nome mesmo, irmã? Fran, abra lá em 1 Coríntios capítulo 6. Isso você vai falar para os meninos. Isso devia ser pregado aqui no Reaja, viu? Cadê os meninos do Reaja? Só tem uma representante fiel aqui do Reaja. O resto, ó, vai tudo jogar bola. Porque é difícil ouvir o pastor Lenilton. Jovem não gosta disso. Jovem gosta do quê? Isso é bom. Quanto mais rebolado, melhor. É o mundo moderno. 1 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faça um só corpo com ela? Porque serão dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Verso 18, Fran. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Prostituição não é só ter contato com uma mulher que vende o corpo. Prostituição é uso errado que se faz do sexo. Masturbação é prostituição. Voyeurismo, pedofilia, homossexualismo é prostituição. Mas os homossexuais hoje querem respeito. Me perdoe. Amo o pecador, mas não aceito o pecado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então o camarada roubou, o camarada deu problema ali, teve conflito, fez não sei o quê. Pecados. Agora, fora do corpo. Mas o que se prostitui, verso 18, peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque a prostituição, o ato sexual, ele pressupõe união de corpos e de espíritos. Se aquela união é feita sem o casamento, é a união de espíritos que não condizem com o Espírito de Deus. Então há uma troca de espíritos. Por isso que Jesus fala aqui, Paulo fala aqui, ó, o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, verso 16. Olha aqui, ó, entendeu? E no verso 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vou pegar os membros do Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Então olha só, essa mão é de Jesus, esse olho é de Jesus, esse corpo é de Jesus. Aí a pessoa se ajunta com uma moça ou com um moço para o gozo carnal. Está se ajuntando com meretriz, um lado ou de outro. E está profanando o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Continua lendo lá. Olha aqui, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Palavra dura. Tem gente ainda se comunicando aí? É verdade. Por que o senhor está pregando isso? Que precisa. Uma alma que saia da prostituição já ganha uma estrelinha com Jesus lá em cima.
Por quê? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então não adianta continuar com o fermento velho. E não adianta ser santinho na prostituição e falar mal dos outros. Julgar os outros. Mateus 7, 5, abra lá. Abri em cima, meu Deus! Olha, você abriu em cima, você fez assim, abriu. Não tem ninguém aqui, não tem maquininha. Verso 5, hipócrita, olha só essa, Fábio. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não julgueis, não podemos julgar, não podemos fazer nada, nós temos só que glorificar a Deus e santificar nossa vida. 1 João 2, 6, diz que está em Cristo, ou aquele que está nele também deve andar como ele andou. Boa, né, Fran? Essa é a resposta. Como é que eu vou tirar uma pessoa do mal, um gospel, uma pessoa gospel da prostituição? Quer estar em Cristo ou quer estar na religião, na aparência? Sai da aparência. Viva como Jesus viveu. Ainda que te custe sair da fama evangélica e viver nas redomas, nos barrancos evangélicos, como vive o pastor Lenilton. Sempre na bastidor, estou longe. Meu negócio é pregar a palavra, como essa família maravilhosa que está aqui, como os irmãos que estão aqui, como o pirata, que não é bem aceito mais por esse mundo. O pirata. Está firme, pirata? Se desviar, eu vou atrás de você. Bom. Oi. A Vitória está perguntando assim: a lei de Jeová é um fermento para essas vontades da carne? A lei de Jeová excita o fermento. Romanos, capítulo 7. Abra lá. A lei de Jeová é pior. Paulo falou assim: não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Piorou a situação. Romanos, capítulo 7. Olha aqui, verso 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei de Jeová pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Quer dizer, não é pecado, mas ninguém consegue cumprir. É o Espírito que liberta. É o João Batista que liberta. É a palavra que liberta. É o Espírito que liberta. É a comunhão dos santos que liberta. É a nova massa. Vocês estão aqui sendo contaminados por um fermento diferente do que eu estou lançando agora. É o fermento da santidade. Os asmos da sinceridade e da bondade, da misericórdia. É que está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Amém? Então está aqui, Eu não conheci o pecado senão pela lei, Vitória. Porque eu não conheceria o desejo, que é a concupiscência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei excitou o pecado. Por isso que a lei foi dada pelos anjos. Está lá em Gálatas 3,19. Pastor, não arruma encrenca com o meio evangélico. Eu já estou mais atolado no meio evangélico, então preciso trazer a verdade para os evangélicos. Gálatas 3,19. Olha aqui, Por que a lei? Por que a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Moisés. Quem deu a lei foram os anjos, pensando em piorar a situação do homem. Só que o que aconteceu? O Pai permitiu a lei e usou essa situação para abençoar mais ainda o ser humano. Como assim? Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Velho Testamento era controlado pelos anjos. Guarda isso. Quando Jeová queria destruir marido de Jezabel, Acabe, nossa, Beth, você é uma cultura. Tudo que a mamãe ensinou ficou em você. Fantástico. Acabe. Aí Jeová falou assim: como farei para destruir Acabe? Aí os anjos falavam: eu vou destruir assim e tal. Aí chegou um espírito e falou: cara, eu tenho uma ideia. Serei o espírito de mentira na boca dos profetas. Aí Jeová falou: boa ideia, vai lá e destrói. Certo? No Velho Testamento, os anjos davam as cartas. Os anjos, escuta, olha aí, Jó está numa boa, por isso que ele glorifica a Deus. Vou tocar nele. Tá bom, toca, mas não tira a vida. Os anjos davam as cartas, os demônios davam as cartas. Jesus veio para romper
Aí Jesus fala em Lucas capítulo 10, eu vi a Satanás cair como um raio do céu. Acabou. O reino satânico lá em cima acabou. Do Velho Testamento, o reino dos anjos acabou. Colossenses capítulo 2, abra lá. It's now or never, como diz o Elvis Presley. Falecido, né, o Elvis Presley? Apesar que Elvis não morreu, né? Colossenses 2. Coitado do Elvis Presley. Será que salvou o Elvis Presley? Gostava dele, viu? Não sei se ele se converteu. Eu sei que ele era primo do... Como é o nome dele? Jimmy Swaggart. Marcos, vocês também sabem tudo, não? Olha, glória a Deus. Colossenses capítulo 2 diz assim. Verso 13, e quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quer dizer, ainda na falta de um fermento bom, só tinha fermento mau, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado. O que Jesus fez na cruz? Riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, verso 14, que é a lei. Então Jesus riscou a lei, que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então quando Jesus foi para a cruz, aprendam isso, quando Jesus foi para a cruz, ele levou toda a lei com ele. Ele rompeu o Velho Testamento. Ele falou assim, está consumado, paga o preço. Ninguém mais precisa cumprir a lei. Olha aqui, ó. E nesse ponto aconteceu o quê? Rompimento da ação dos anjos, verso 15. E despojando os principados e potestades, quer dizer, o que é principados e potestades? Os anjos. Os expôs publicamente, porque o povo não sabia que aqueles deuses do Velho Testamento eram anjos, que os demônios do Velho Testamento eram anjos caídos. Eles expôs, olha aqui, ó. E assim Jesus os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então foi uma obra maravilhosa, onde Jesus foi para a cruz, cancelou a lei, anulou o pecado e destruiu o poder dos anjos do Velho Testamento. Está escrito aqui, ó, isso expôs publicamente e o triunfou sobre eles. Acabou. 2 Coríntios 3, 14. A gente entra nesse assunto perigoso, mas não tem nada a perder mais. Como é o nome dele lá? Já ganhou nosso presidente, o Jair Bolsonaro, então está tudo bem. 2 Coríntios 3, 14, olha aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, isso é para os judeus. Por isso que eles não aceitam que Jeová, que a lei de Jeová foi cancelada. Eles não aceitam que o édito, que o comando do Velho Testamento foi cancelado. Eles não aceitam. Eles não aceitam o governo de Cristo. Os judeus não aceitam. Jesus é apenas um profeta. A mesma coisa, para quem não sabe, os testemunhos de Jeová acham. É um profeta. E o Espírito Santo para o testemunho de Jeová é uma força energética. Eu nunca vi uma força energética ficar triste, porque o Espírito Santo se entristece. Eu nunca vi uma força energética falar. Eu nunca vi uma força energética ter ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes, Tiago capítulo 4, verso 5. Certo, Fran? Então olha só, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, Fran, mas os sentidos dos israelitas foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o Velho Testamento, o qual foi por Cristo que Jesus aboliu o Velho Testamento. Então qualquer que se justificar pelo Velho Testamento, está fora. Por isso que eu sou contra a igreja que só vive e vive e vive o Velho Testamento. Isso é muito comum nas igrejas pentecostais. Toma cuidado. Eu não posso fazer do Velho Testamento o meu preceito, porque o Velho Testamento apenas é um aio para o futuro, para Cristo. Tudo é Cristo. Jesus é tudo. João 1. Abra lá. Nossa, essa é forte. Verso 17. Que bom, Tister. Só cada vez mais jovem. Eu nunca vi. Parece aquele filme do Brad Pitt que ele vai ficando mais jovem, conforme vai ficando idoso. 1 João 1, 17. Porque a lei foi dada por... Vocês estão lendo a Bíblia ou vocês estão dormindo? João 1, 17. A lei foi dada por quem? Por que não fala aqui por Jeová? Não foi Jeová que deu? Foi através de Moisés. A lei foi dada por... A graça e a verdade vieram por... Então a lei não era verdade. A verdade veio pela graça de Jesus. A lei não é verdade.
Está escrito aqui, Eduardo. Você é um pregador de rua, de ônibus, de trens. Está aqui, ó. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. Ué, quem foi então que Salomão viu? Quem foi que Moisés viu na sarça? Êxodo capítulo 3. Quem foi lá em Gênesis que comeu com Abraão a vitela? Porque Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Fantástico, né? Jesus é tudo. O Pai se manifestou em Cristo. No Velho Testamento, o Pai não se manifestou. O Pai não se manifestou no Velho Testamento. Posso provar isso? Ai, não faça isso comigo. Vocês estão me deixando nervoso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ler aqui para você. Olha aqui, ó. Diz a Bíblia assim. Quer ver? Olha só. Essa é muito forte. Eu não sei se eu devo continuar esse assunto. Eu acho que eu não vou continuar esse assunto. Fala assim, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Verso 32, João 6,32. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então não foi o Pai que deu o pão do Velho Testamento. O meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Fran, hoje você sai doida daqui. Havia um domínio angelical no Velho Testamento que não tem nada a ver com Jesus. Jesus estava oculto no Velho Testamento. Ele era o grande segredo que Paulo sabia disso. Efésios, capítulo 2. Não vai embora não, Marlene, fica aí. Eu sei que está forte a palavra, fica mais. Efésios, capítulo 2. Estou acabando, mas para os que gostam, estou adorando. Quem entende, quem não entende já está assistindo o jornal sei lá o quê. Não quero mais, isso eu não durmo mais. O que eu falei? Efésios, é boa essa passagem. Efésios, capítulo 3. 3. Olha só. Verso 4. Olha essa aqui. Olha essa aqui, Alessandra. Você que vive nos meios evangélicos. Vai para cá, vai para lá. Olha só. Pelo que quando ledes, Paulo falando, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Porque ninguém entendia. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, no Velho Testamento, Jesus não foi manifesto. Está escrito aqui. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, verso 6, oração explicativa. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus tinha um mistério no Velho Testamento que nunca foi revelado. A saber, verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. O que significa isso? Nem os anjos, nem os serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, ninguém sabia o que ia acontecer no Velho Testamento. Nem demônio, nem deuses, nem nada sabia o que ia acontecer. Era um mistério de Cristo oculto, um presente para a humanidade, que Deus estava guardando, o Filho. Quando ele veio, todo mundo pensou, ele vai ser aquele do qual se falava, ele virá com
com vara e com foice, e vai cortar a eira, e vai cortar com machado as árvores, vai pôr fogo em todo mundo, Israel vai reinar, será um grande reino, vai acabar com os romanos. Todo mundo pensava isso. O povo de Israel queria isso, porque essa era a profecia da lei. Só que Deus mandou o quê? Um filho único, que era filho, espiritualmente era filho, se tornou carne. Jesus Cristo veio em carne. O que significa dizer que Jesus Cristo veio em carne? Ele abriu mão do poder e da espiritualidade para se tornar um homem como nós. E feito homem, se tornou o homem mais humilde que existia. Esse homem viveu 30 anos sem pecado. E mais 33 anos em santidade total. Aí os demônios falavam assim, peraí, se esse é o filho de Deus, vai ser fácil, só matá-lo. Vamos acabar com ele. Os anjos falaram, vamos acabar com ele. Aí o que aconteceu? Ele foi para a cruz. Aí na cruz ele falava assim, os pastores não creem assim. A teologia que me assiste não crê assim. Jesus falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Mas esse Eli, Eli, é quem? É o famoso, não é Elias, não. É o Eli, era o Elohim. Elohim, lama sabachthani. Deuses, anjos, por que me desampararam? Não está falando do Pai ali, é outra conversa. Porque os anjos serviam a Jesus assim. Jesus estava lá no deserto, os anjos vinham servir. Jesus foi tentado, os anjos vinham servir. Quando ele foi para a cruz, o que aconteceu? Abandonou total. Aí os anjos falaram assim, os anjos saíram, fez-se trevas, Jesus falou assim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Aí ele fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outra conversa. Ele não falou assim, meu pai, por que me desamparou? Ele falou, meu Deus, meu Elohim, são os anjos, os deuses, os anjos, os filhos de Deus. Sabia disso? Não sabia. Mas isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas é o que Deus tem mostrado para explicar por que Jesus foi para a cruz, desfazer o Velho Testamento, o domínio angelical. Choca vocês? Leia 1 Pedro, capítulo 3, abra lá. Com certeza, depois de amanhã, depois, teremos outros pregadores que pregam a vontade do cristão. 1 Pedro, capítulo 3, fala. Sim. Essas velhas metodologias que nós cristãos usamos, pedir para anjos guardar. Nossa, erradíssimo. Anjo da guarda, venha sobre nós. Eu nunca vi Jesus falando isso. Nunca vi Paulo falando isso. Jesus falou assim, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, e Ele o fará. Tudo pedirdes em nome de Jesus ao Pai. Aí os anjos, Hebreus 1:14. Anjos são, a Bíblia é tão clara que ela define o que é anjo, Maurício. São espíritos ministradores. O que é ministrar? Servir. Ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são apenas servos. Quem é que vai servir o jantar de Jesus? Não são vocês, são os anjos. Você vai estar sentadinho só lá, vinhozinho com Jesus. Jesus falou isso. Em Mateus, Jesus falou assim, já não beberei mais do fruto da vide, até que eu faça convosco novamente no reino de meu Pai. Então nós vamos tomar vinho com Jesus. Vocês pensam que eu não vou conhecer vocês lá? O que me adianta ir para o céu e não conhecer o loirão? Chegou lá, o Marcos não é mais Marcos, virou o quê? Chegou lá, eu olho e falo assim, não é estranho. O que está fazendo aqui? Não sei também, estou aqui. Um monte de gente de asa aí, batendo, não sei. Tem graça isso? Chega lá, nós vamos ver e vamos comentar, gente, valeu a pena. Somos de Jesus, a graça nos salva. Somos um com Jesus. Nós teremos um corpo da idade de 30, 33 anos. Entendeu? Não teremos mais 80, quem morre com 80, 90, ou 100, não. Ou 10. Não teremos mais idade. Será o corpo ressurreto.
um corpo glorioso, glorificado. A igreja precisa pregar mais o que é o arrebatamento. A igreja precisa pregar mais sobre o fim do mundo. A igreja precisa pregar mais sobre a volta de Jesus. A igreja precisa pregar mais como você vai chegar lá, e não como você tem que ficar aqui, porque essa vida passa, o mundo e as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje é um tal de não, venha, e quanto mais você dá, mais você vai ganhar, e não sei o quê, e eu profetizo isso, aquilo. É bom, tudo isso é bom, mas melhor é lá. Como eu falei para vocês, perdi uma paciente ano passado com um tiro na cabeça que ela se deu. Ela tinha tudo, até avião. Então o ter, o ser, o sentir, não quer dizer nada. O viajar, o comer, o beber, o curtir, o comprar, esse sorriso hipócrita, não quer dizer nada. O que vale é você com Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Nunca invoque anjo sobre a tua casa. Nunca peça para anjos, vem anjo. Pode vir uma cepa que você não goste e nem goste de você. Pode vir uns anjos aí mal encarados. Você não sabe com que anjo que estava. Mas é o meu anjo da guarda. Aonde está isso? Velho Testamento. Acabou o Velho Testamento, feito por Cristo abolido. Mas não foi assim que eu aprendi. Prefiro ficar com a massa. Vamos ficar com a massa. Mas eu não. O meu negócio é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para tirar vocês da massa e pôr numa massa especial. Amém? Aí vocês vão lhe ser amplamente proposta a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vale a pena. Fala, Rubens, estamos acabando já. Não li 1 Pedro 3, desculpa. Os ouvintes, assistentes e nossos telespectadores ficaram esperando. 1 Pedro 3, verso 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo, então batismo salva. Se salva, como é que o ladrão foi salvo sem batismo? Batismo, como uma verdadeira figura, agora vos salva. 1 Pedro 3, 21. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus. Presta atenção, Rubens. O Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências, o universo, as potências eternas, as autoridades universais que nós não imaginamos, dos diversos sistemas, estão sob a autoridade de Jesus. É muito forte. Não é anjo. Sai dessa vida. Não tenha medo à noite. Você é mais que o anjo. Pastor, isso é heresia. Heresia é você que não sabe nada. 1 Coríntios, capítulo 3. Não vocês, quem está me assistindo. Vocês são os santos. Vou provar na Bíblia que você vale mais que anjo. Fazer o quê? É um tal de querer invocar anjo, coisa de teologia. Mas o pessoal paga para teologia. Aqui você aprende de graça. Não, só tem valor que é pago. Você vai nos cursos de coach, lota os auditórios. E enfia a mão no bolso. Pá! 1 Coríntios, capítulo 3. É 6:3. Errei. Estou mal, viu? Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo, Marcos. Estamos ficando velho. Eu falei 1 Coríntios 3, é 1 Coríntios 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, Maurício, se eu vou julgar o anjo, que eu dependo dele em superioridade com relação a mim? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Fala, Rubens. Desculpa cortar. Pode falar. Essa pergunta que eu ia fazer ao senhor. Só que, na verdade, esses anjos que nós vamos justos vão julgar, na verdade, são os demônios. Não. Anjo geral. Anjo é a classe. Eu tenho soldados bons, soldados maus. Eu tenho médicos bons, tenho médicos maus. Eu tenho anjos bons, anjos maus. Mas anjo é anjo. A classe ficou comprometida. Por isso que ele não vai salvar mais os anjos. Os anjos bons estão com ele, mas não vão ter regalia. Hebreus, capítulo 2. Abra lá. Eu tenho que ter tudo na boca, porque senão vocês vão me bombardear. Nem o Bolsonaro tem tanto argumento.
Hebreus, eu queria ser Bolsonaro, eu não ficava feito um bobo na boca da esquerda. Hebreus, capítulo 2, abra lá. Não, porque o Bolsonaro, pensei que ele ia ser forte, mas está com medo da esquerda. Hebreus, capítulo 2. Olha aqui, ó, Hebreus, capítulo 2. Olha só essa aqui, nunca mais esqueça isso. Como é o nome da sua esposa? Cris. Cris, você está gostando, Cris? Tenho medo que você não volte mais, Cris. Porque é uma palavra muito difícil. Hebreus 2:5. Olha o que está escrito, olha só. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi para eles que veio a salvação. E no verso 16. Olha aqui, ó. Porque na verdade Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão para a salvação. Tá bom. Fala. Aquele Salmo 34:7 que fala: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Acontecia isso no Velho Testamento, eu creio que aconteça hoje, mas não é sob o meu comando. É Deus que manda e meu negócio é com Deus. Eu vou dar um exemplo. Ó, você, por exemplo, tem a sua firma, aí você tem uma terceirização com boys, que levam e trazem mensagem, que levam e fazem o que você precisa ser feito. Mas o seu negócio é com o dono da firma. Então você não fala com o boy, olha, você não sei o quê, olha, só lá, você, por favor, esteja a tal hora. Você fala para o dono da firma, do boy, você fala, escuta, eu preciso disso, a tal hora, por favor. Ele vai dar ordem aos anjos. Ele dá ordem aos anjos. Os anjos existem, lógico que existem. Existem os anjos bons, lógico que existem. Mas eu não tenho que ficar conversando com o anjo, isso que eu quero dizer para vocês, porque não é bíblico. A conexão com anjos não é bíblica. Em João, Apocalipse, João falou assim, se ajoelhou perante o anjo falou, por favor, eu sou teu conservo, não faça isso. Você me põe numa fria. O anjo que deu a resposta para João o evangelista, na hora que João ajoelhou para o anjo, ele falou, não, adora a Deus, não faça isso comigo. O anjo falou, vai dar mais problema para mim na hora do juízo, porque nós vamos julgar os anjos. Interessante isso. Então, o que eu quero dizer para você, Maurício, é que eu não posso depositar o anjo, a minha fé, a minha esperança, a minha necessidade, a minha proteção, meu anjo me guarde. Não. Você tem que pedir para o Senhor, aquele que te cobre, Pai nosso que estás nos céus. Esse que eu tenho que falar. Fala. O grande perigo aí corroborando aí com a palavra do Senhor, 2 Coríntios 11 e 14. Muito bom, esse homem de Deus, sempre criei nisso. 2 Coríntios, capítulo 11, ele e o Eduardo, pastores dessa igreja, não sei como não foram reconhecidos ainda. Assim como o Wendel devia estar pregando aqui, mas não está. Ele é da Batista Church, lembra? First Batista Church of Caieiras. É verdade, ele era da Batista Church of Caieiras. Aquele bispo Gabriel que tinha 300 quilos. Vamos lá, o que eu falei? Estou acabando, 2 Coríntios, olha por que você não tem que se meter com o anjo. 2 Coríntios, capítulo 11, isso aí, muito bom. Esse texto mata toda a situação. Porque é um tal de anjo para cá, anjo para lá, o povo gosta disso. O povo gosta de esoterismo, né? É incrível. Olha lá, 2 Coríntios 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes e apóstolos de Cristo. E não é maravilha, verso 14, porque o próprio Satanás se transfigura, ou seja, se faz de anjo de luz. Pronto. Então, você fica lá e o diabo aproveita. Tem gente que, Deus falou comigo em tal lugar. Às vezes não é Deus. Toda profecia tem que ser julgada. E o espírito do profeta, porque tem pessoas que têm o dom da profecia, mas ela está no caminho errado. Você tem que ver a vida do profeta. Isso é importante. Amém, irmãos queridos? Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Foi muito pesado hoje. O que você acha, Sérgio? Foi pesado hoje. Foi muito pesado. Eu não sei se vai... Vamos continuar essa pregação? Semana que vem vai ter mais? Quem que vai vir semana que vem? Levanta a mão. Ih, Guarulhos não levantou a mão. Ih, Guarulhos não vai voltar mais. Vamos ver aqui. Quem vai voltar semana que vem? Ih, só a Ana. Os parentes dela não vão voltar. Ih, pastor Marcos, nem ele, nem meu Deus, nem a tia Esther. Pirata, vem pirata. Amém.
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Palmas para Jesus.